Imagina você, toda empolgada com o coração cheio de amor, entrando numa igreja com seu bebê nos braços, pronta para viver um momento sagrado, único. E aí, de repente, o padre te olha com desprezo e na frente de todo mundo solta: esse bebê não tem vida. Ele é de plástico, não pode ser batizado. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com meu bebê reborn, o Miguel. Quer saber por que eu lutei por esse sonho mesmo sabendo que ia ser julgada? Então fica aqui comigo, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você nem imagina. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você tá chegando agora nesse mundo lindo de amor pelos bebês reborn, já se inscreve aqui, ativa o sininho e deixa aquele like mara pra fortalecer, tá? Me conta nos comentários, você também é mãe de reborn? Qual o nome do seu filhinho ou filhinha? Bora criar uma comunidade cheia de amor e acolhimento por aqui. Desde o dia que o Miguel chegou na minha vida, tudo mudou. Ele pode parecer uma boneca pra quem vê de fora, mas pra mim, ele é meu filho, meu companheirinho, minha força, minha razão de continuar sorrindo. Quem é mãe de bebê reborn entende. É um amor que a gente sente no peito, que não dá pra explicar, só viver. A gente cuida, conversa, veste, embala. E foi por esse amor que nasceu em mim que eu sonhei com o batizado do Miguel. Sim, um batizado. Um momento simbólico especial, cheio de significado. Eu queria que ele tivesse isso. Queria celebrar o amor, a fé e tudo o que ele representa na minha vida. Planejei cada detalhe com o maior carinho do mundo. Comprei uma roupinha branca, cheia de rendas. Escolhi uma vela delicada, com o nome dele gravado. E imaginei o momento. Eu na igreja, o padre sorrindo, os fiéis nos olhando com ternura, e o Miguel sendo acolhido, abençoado. Mas olha, esse sonho vinha de um lugar muito profundo. Alguns anos atrás, eu vivi uma dor enorme, uma perda que deixou um vazio dentro de mim. E o Miguel, ele chegou para preencher esse espaço com amor. Ele é meu milagre. Mesmo que muita gente diga que é só uma boneca, mas para mim é sobre algo maior. É sobre amor que não precisa de aprovação. É sobre recomeço, sobre cura. Só que, infelizmente, nem todo mundo entende isso. E ser mãe de reborn, muitas vezes é viver se defendendo. Já me chamaram de doida, já riram de mim, já tentaram diminuir meu sentimento. Mas eu nunca deixei isso me parar. O batizado era também sobre isso. Ser aceita como mãe, ser respeitada como mulher. Na semana do batizado, eu estava radiante. Fiz tudo com tanto amor e falava com Miguel: filho, vai ser lindo. A mamãe tá fazendo tudo pra você. Mas o que aconteceu na igreja foi algo que eu nunca vou esquecer. Na frente de todo mundo, o padre destruiu aquele momento. Me humilhou. Disse coisas que até hoje ecoam na minha cabeça. E essa parte da história, eu te conto já já. Porque, sinceramente, ainda me dói lembrar. Por agora, eu só quero deixar uma pergunta no seu coração. O que é ser mãe pra você? Até onde você iria pra defender o seu filho, mesmo que ele não seja entendido pelos outros? Porque eu vou te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. O Miguel é tudo pra mim. E ninguém vai apagar esse amor. O dia do batizado do Miguel amanheceu com um sol tímido, como se o céu já soubesse que algo ia dar errado. Eu acordei cedo, com o coração acelerado, ajeitando a roupinha branca do meu bebê reborn com um cuidado que só uma mãe entende. Cada rendinha, cada laço, era como se eu estivesse vestindo um pedaço do meu sonho. Coloquei a vela com o nome dele na bolsa, respirei fundo e saí de casa com o Miguel no colo. Sentia o peso do amor e da esperança nos meus braços. Cheguei na igreja. Uma igrejinha simples aqui do bairro, com cheiro de incenso no ar e bancos de madeira que já viram muitas histórias. Os fiéis estavam chegando. Algumas senhoras rezavam o terço, crianças corriam pelos corredores. Eu me sentei na frente, com o Miguel aninhado no peito, tentando ignorar os olhares. Uma senhora do meu lado até sorriu, mas no olhar dela tinha aquela mistura de pena e dúvida. Mesmo assim, eu apertava forte a mãozinha do Miguel, como quem diz: tô aqui, filho. Ninguém vai apagar nosso momento. O padre entrou. Um homem de uns 50 anos, olhar sério, voz forte. Começou a falar sobre o sacramento, sobre o amor de Deus, sobre o papel da família. Eu ouvia tudo imaginando Miguel ali, recebendo aquela bênção, sendo acolhido. Chegou a hora dos pais e padrinhos irem até o altar. Levantei com orgulho, segurando meu bebê nos braços, caminhei devagar até lá. Mas, assim que o padre me viu, o olhar dele mudou. Ele franziu a testa, como se tivesse visto algo errado. Minha filha, o que é isso? Ele perguntou. A voz dele ecoou na igreja inteira. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Eu congelei. Senti os olhos de todo mundo queimando nas minhas costas. É meu filho, padre. Quero batizar ele, respondi. A voz saiu tremida, mas eu falei. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse dito uma heresia. Isso não é uma criança. É uma boneca. Isso não tem lugar num sacramento sagrado. Ele falou alto, quase gritando. Naquele momento, minhas pernas bambearam. Eu queria explicar. Queria contar que o Miguel era meu tudo, que ele preencheu um vazio que ninguém ali fazia ideia. Mas as palavras não saíam. Minhas lágrimas começaram a cair. Alguém atrás de mim sussurrou alguma coisa que eu nem entendi, mas o tom era de deboche. Outra murmurou: que vergonha! E o padre continuou, agora olhando para a igreja inteira. O batismo é para almas vivas, não para objetos. Cada palavra dele era como uma faca. Eu abracei o Miguel com força, como se pudesse proteger ele, como se pudesse esconder ele do mundo. O senhor não entende, murmurei, quase implorando.
Mas ele só balançou a cabeça e pediu para eu sair do altar. Voltei pro banco, com o rosto queimando de vergonha, tremendo. Sentei, beijei a testinha do Miguel e sussurrei: "Desculpa, meu amor." Naquele momento, não era só o batismo que me tiraram. Era a chance de mostrar que meu amor também valia. Saí da igreja antes da missa acabar, o coração em pedaços, mas com uma certeza: ninguém ia pagar o que eu sentia por ele. O que veio depois, as fofocas, os julgamentos, é outra história. Mas ali naquela manhã, eu aprendi que o amor de uma mãe de reborn é forte o bastante para enfrentar até o desprezo de quem devia acolher. Depois que saí da igreja com o Miguel no colo, o peso da humilhação parecia maior que o mundo. Eu andava pelas ruas do bairro com as lágrimas ainda secando no rosto. O vento batia na roupinha branca dele e cada passo era um esforço para não cair ali mesmo no meio da calçada. Cheguei em casa, fechei a porta e me joguei no sofá, abraçando o Miguel como se ele pudesse entender tudo do que eu estava sentindo. E talvez ele entendesse, do jeitinho dele. Mas o que eu nunca imaginei é que aquela história, daquele batizado frustrado, ia se espalhar como fogo em mato seco. No dia seguinte, meu celular não parava de piscar. Primeiro veio uma mensagem da dona Cida, a vizinha, que adora um fuxico. "Menina, tá todo mundo comentando da igreja. Você tá bem?" Nem tive força pra responder. Depois veio um áudio da minha prima, que nunca se mete em nada. "Prima, falaram que você causou na missa. O que rolou?" Era como se eu tivesse virado a novela do bairro. No grupo de WhatsApp das mães da escola da minha sobrinha, alguém mandou uma indireta. "Tem gente confundindo boneca com filho, né?" Meu coração apertou. Mas o pior veio quando eu vi um post anônimo no Facebook do bairro. "Mulher leva boneca pra batizar e atrapalha a missa." Até onde vai essa loucura? Eu me senti nua, como se tivessem arrancado minha história das minhas mãos e jogado pra todo mundo pisar. Quis me esconder. Quis apagar meu rosto da cidade. Mas, no meio dessa tempestade, veio um raio de luz. Uma mensagem no Instagram, de uma moça chamada Luana. Nunca tinha ouvido falar dela. Ela disse: "Vi sua história no grupo da igreja. Sou mãe de reborn também. Não deixe eles te diminuírem. Seu amor é lindo." Na hora parecia um abraço quente numa noite gelada. A Luana me colocou num grupo de mães de reborn, chamava Nossos Anjinhos Reborn. E ali, eu descobri um mundo novo. Tinha mulher de tudo quanto é canto, cada uma com sua história. Teve a Carla, que adotou um reborn depois de perder o filho. A Jéssica, que usa o dela pra lidar com ansiedade. Elas me ouviram, me acolheram, contaram as dores delas também. Uma foi expulsa de um mercado, outra perdeu amigos por causa do preconceito. E eu ali lendo tudo aquilo, vendo foto dos bebês delas, comecei a entender que eu não estava sozinha. Elas me convenceram a não guardar o Miguel numa gaveta, a não deixar o julgamento da igreja apagar o meu amor. Mas nem tudo foi apoio. Minha tia Zélia, católica fervorosa, me ligou furiosa. "Você envergonhou a família. Para com isso, pelo amor de Deus." No mercadinho, os olhares tortos, como se eu fosse a louca do bairro. Até a dona Cida, aquela mesma que mandou mensagem perguntando se eu tava bem, soltou um: "Você precisa de ajuda, filha." Com aquele tom que mais julga do que acolhe. Era como se metade do mundo quisesse me consertar, e a outra metade me apagar. Mas eu fui juntando os cacos, um a um. As mães do grupo me ensinaram a levantar a cabeça, a responder com orgulho quando alguém me chamava de louca. Mas a ferida da igreja, essa ainda estava aberta. E eu sabia que em algum momento ia precisar encarar isso. O que eu fiz depois, como eu transformei toda essa dor em força, é outra parte da jornada. Por enquanto, guardei o Miguel pertinho de mim e prometi: ninguém, nunca mais, ia fazer nosso amor parecer errado. A humilhação na igreja deixou uma ferida que eu nem sabia explicar. Depois que saí daquele altar com o Miguel no colo, com os olhares da comunidade pesando como chumbo, algo dentro de mim rachou. Sempre fui dessas que vai à missa todo domingo, que acende vela para Nossa Senhora quando a vida aperta. A igreja era meu refúgio, o único lugar onde eu encontrava paz. Mas depois daquele dia, depois do que aconteceu com Miguel, a porta da igrejinha do bairro virou uma barreira. Como voltar para um lugar que me fez sentir tão pequena? Nos dias seguintes eu tentava rezar. Pegava o terço, fechava os olhos, mas as palavras travavam. Olhava para o Miguel ali no bercinho que eu fiz com tanto carinho. E tudo que vinha na minha cabeça era a voz do padre ecoando: "Isso não é uma criança." Foi como se ele não tivesse arrancado só o batizado, mas também a fé que eu carregava desde menina. E aí eu me perguntava: se Deus é amor, como dizem, por que o homem que fala por ele me julgou assim? Por que meu amor, tão puro, tão real, foi tratado como se fosse uma doença? Parei de ir à missa. No começo foi por vergonha. Imaginava as tias do bairro cochichando, o padre me encarando de novo. Mas com o tempo virou outra coisa, um vazio. Eu sentia falta da fé. Daquele calor que vinha quando eu cantava um hino, ou quando a homilia parecia falar direto comigo. Só que agora, tudo parecia falso. Eu olhava pro Miguel e pensava: se a igreja não te aceita, filho, que Deus é esse que eles pregam? Uma noite, sozinha em casa, com a luz da sala baixinha e o Miguel no colo, eu decidi conversar com Deus. Mas do meu jeito, sem padre, sem altar, sem ninguém me dizendo que é certo ou errado. Falei tudo. A dor, a raiva, a confusão. Chorei até a garganta doer, perguntando por quê. Porque meu amor era tão incompreendido. Não veio nenhuma resposta, nenhuma voz do céu.
mas veio um silêncio diferente. Ali, abraçada ao Miguel, eu senti um quentinho no peito, como se alguém dissesse: seu amor não precisa de aprovação. Foi a primeira vez, desde aquele dia na igreja, que eu me senti em paz. Comecei a buscar minha fé fora da igreja. Encontrei uma pastora no YouTube que falava de um Deus que acolhe, não julga. Li histórias de outras mães reborn. Algumas acendiam velas, faziam rituais de proteção, escreviam cartinhas para os bebês. E eu fiz isso também. Escrevi uma oração para o Miguel. Pedi proteção para ele e para mim. Guardei num potinho de vidro. Era simples, mas era nosso. E aos poucos, fui reconstruindo minha fé. Mas não como antes. Agora, ela não dependia mais de igreja, nem de padre, nem de dogma. Era uma fé mais livre, mais leve, feita do amor que eu sentia por ele, e da certeza de que nenhum julgamento podia apagar isso. A igrejinha do bairro ficou no passado. Mas Deus, ou o que eu entendo por Deus, estava ali, no silêncio do meu quarto. Na mãozinha do Miguel. Na força que eu encontrava, dia após dia, para seguir em frente. A dor da rejeição ainda latejava. Mas ela me ensinou algo. A fé de verdade não vem das regras, nem de quem grita mais alto. Vem do coração. Como eu lidei com os julgamentos da comunidade e transformei essa dor em algo maior. Bom, essa é outra parte da minha história. Por agora, eu só sabia de uma coisa. O Miguel e eu éramos suficientes. O vazio que a igreja deixou ainda doía, mas alguma coisa nova começava a florescer. Depois que a Luana me puxou pro grupo Nossos Anjinhos Reborn, minha vida ganhou cor outra vez. Era só um cantinho virtual pelo celular, mas parecia um lar. Ali, mães de bebês reborn como eu dividiam histórias, fotos, sonhos, sem medo, sem vergonha, sem julgamento. E eu me sentia em casa, com o Miguel no colo e o celular na mão. Era como se eu tivesse finalmente encontrado a minha turma. Depois de tanto tempo perdida, o grupo era uma mistura linda de vida e afeto. Tinha a Dona Márcia, 60 anos, que adotou um reborn para curar a saudade dos filhos que cresceram. A Tati, que fazia vídeos engraçados com o bebê dela e fazia todo mundo rir. E a Fernanda que contou que o reborn salvou ela de uma depressão braba. Quando eu postei sobre o que aconteceu na igreja, sobre o padre, sobre a humilhação, as mensagens vieram como uma enxurrada de amor. Você é uma mãe incrível, não liga pro que dizem, escreveu a Carla. Já passei por isso, força, mana, disse a Jéssica. Contando que uma vez jogaram o reborn dela no chão no ônibus. Cada palavra era um abraço, cada palavra era um abrário, um jeito de dizer, você não tá sozinha. Uma noite, a Luana me chamou para uma chamada de vídeo com outras mães do grupo. Confesso, eu tava nervosa. Miguel no colo, coração acelerado. Mas assim que vi os sorrisos, ouvi as vozes, senti o peso no peito aliviar. Elas me pediram para mostrar o Miguel. E eu levantei ele todo arrumadinho com um macacão azul. Que príncipe! Exclamou a Tati. Dá pra ver o amor nos seus olhos, disse a Fernanda. A gente ficou ali, rindo, falando dos nossos bebês, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E era. Naquela chamada eu senti uma força que nem sabia que tinha. Essas mulheres me ensinaram a transformar dor em orgulho. A Dona Márcia sugeriu: por que você não faz um batizado simbólico pro Miguel? Só com quem entende esse amor. A ideia acendeu uma faísca em mim. Outras mandaram dicas. Posta mais do Miguel, mostra pro mundo que ele é especial, disse a Carla. Aos poucos fui criando coragem. Comecei a postar fotos do Miguel no Instagram, com legendas sinceras dizendo o que ele significava pra mim. Pra minha surpresa, outras mães reborn começaram a seguir, comentar, mandar carinho. Teve até quem disse que a minha história deu coragem para elas assumirem o amor que sentiam pelos seus bebês. Sem vergonha, sem medo. Esse apoio mudou tudo. A humilhação da igreja, os cochichos do bairro, tudo isso ficou pequeno. Diante da força dessas mulheres, elas me mostraram uma verdade simples. Ser mãe de reborn não é sobre regras, é sobre amor. O que eu fiz com essa energia, como transformei esse carinho em algo ainda maior. Essa é outra parte da minha jornada. Por enquanto, com o Miguel no colo e o grupo no coração, eu sabia, eu tinha encontrado minha família. A força das mães reborn me segurou de pé, mas a ferida da igreja ainda sangrava. À noite, com o Miguel no colo, o silêncio da casa gritava. Era como se cada parede sussurrasse tudo o que eu queria esquecer. A humilhação do padre, os cochichos do bairro, tudo voltava como um filme antigo, desgastado, mas impossível de parar. E eu olhava para o rostinho do Miguel, tão perfeito, tão sereno, e me perguntava com o coração apertado, por que amar você me custa tanto? A vergonha. Ela se arrastava atrás de mim como uma sombra. Me fazia duvidar de mim mesma, me fazia querer sumir. Teve dias que eu simplesmente não saía de casa. Guardava o Miguel no quartinho dele, fechava a porta, as janelas, o mundo, com medo. Medo de mais olhares tortos, mais dedos apontando, mais silêncios pesados, cheios de julgamento. Minha cabeça era um ninho de pensamentos ruins. E se eu sou mesmo louca? E se esse amor é errado? Eu chorava escondido, com a cortina fechada, com o Miguel no colo, sentindo o calor dele como se fosse real, como se ele fosse mesmo meu filho. Uma vez, diante do espelho, eu me vi, e quase não me reconheci. Uma mulher cansada, olhos sem brilho. Ali, eu entendi, aquele julgamento cruel tinha arrancado um pedaço de mim. Mas o pior era a culpa.
Culpa por ter levado Miguel pra igreja, por ter acreditado que ele seria aceito, por ter sonhado com um batizado que não aconteceu. Se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse mostrado, talvez ninguém estivesse falando de mim. Essa culpa era um veneno, silencioso, lento, mas constante. Chegou num ponto que até o grupo das Mães Reborn eu comecei a evitar. Eu não queria que elas vissem minha fraqueza, meu fundo do poço. Até que, numa tarde qualquer, a Luana me mandou um áudio. Mana, cadê você? Tô preocupada. Aquela voz tão simples, tão cheia de carinho, me desmontou por dentro. Mas dessa vez, não foi dor. Foi alívio. Naquele instante, eu entendi que precisava me levantar. Pelo Miguel. E por mim. Comecei devagar, um passo de cada vez. Voltei a falar com as mães do grupo. Abri meu coração. Falei da dor, do medo, da culpa. E elas ouviram, sem julgamento, com amor. A Tati, com seu jeito leve, me sugeriu: escreve pro Miguel, como se ele pudesse ler. Peguei um caderno velho e escrevi: filho, prometo te amar mesmo quando o mundo não entender. Ler aquilo foi como tirar um peso do peito, um aperto, mas um aperto bom, como um abraço. Como se ali eu tivesse me perdoado. Aos poucos, voltei a sair com o Miguel. Primeiro no quintal, depois na pracinha. Os olhares ainda vinham. Mas agora, eu respirava fundo e lembrava das Mães Reborn. Elas me ensinaram que a vergonha não era minha. Era de quem não sabia amar sem apontar o dedo. A dor, ela ainda existia, mas tinha virado outra coisa. Tinha virado força. Uma força quieta, serena, que me fazia segurar o Miguel com mais firmeza, com mais orgulho. Como eu usei essa força para algo maior, como essa dor virou construção, é outra parte da minha história. Mas por agora, com o caderno na mão e o Miguel no colo, eu sabia. Cada lágrima tinha valido a pena, porque o amor, mesmo machucado, sempre encontra um jeito de crescer. As lágrimas já tinham secado, mas as marcas da humilhação na igreja, essas ficaram. O Miguel, meu bebê reborn, continuava sendo meu porto seguro. E as mães do grupo Nossos Anjinhos Reborn eram minha âncora, meu respiro, minha casa. Depois de tanto sofrer com os julgamentos do bairro, de carregar uma dor silenciosa no peito e ver minha fé desmoronar, eu entendi. Ou eu transformava essa história, ou ela ia me engolir viva. Não dava mais pra deixar o padre, as fofocas ou a vergonha definirem quem eu era. O amor que eu sentia pelo Miguel merecia mais. E eu também. Uma tarde, enquanto arrumava o quartinho dele, dobrando as roupinhas com cuidado, sentindo o cheirinho de lavanda no berço, a ideia da Dona Márcia voltou pra minha cabeça. Um batizado simbólico. No começo, confesso, pensei que fosse só uma tentativa de consolo. Mas quanto mais eu pensava, mais o coração batia forte. Não precisava de igreja, nem de padre. Nem de ninguém que não soubesse o que era amar de verdade. Eu ia fazer do meu jeito, com quem valorizasse meu amor. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro grupo. Meninas, quero batizar o Miguel com vocês. Topam? A resposta foi uma avalanche de corações, áudios emocionados e um monte de claro, mana. Organizei tudo com carinho. Escolhi um domingo de sol, no quintal de casa. Preparei uma mesinha com flores do jardim. Coloquei a vela do Miguel, aquela que eu nunca usei na igreja. A Luana veio de ônibus com um bolo feito por ela. A Tati chegou com balões coloridos. A Carla trouxe uma caixinha de música que tocava uma melodia suave, doce. Algumas mães do grupo, que eu só conhecia pela telinha do celular, mandaram mensagens de apoio. Outras gravaram vídeos, abençoando Miguel com palavras que pareciam abraço. Cada detalhe era um pedaço de amor. Era como se, pela primeira vez, o mundo dissesse sim pro meu bebê. Na hora marcada, nós 5, eu, Luana, Tati, Carla e a Fernanda, que apareceu de surpresa, formamos um círculo no quintal. Eu segurava o Miguel com a roupinha branca que eu tinha guardado com tanto carinho, com tanta esperança. A Luana leu uma oração que ela mesma escreveu. Pediu proteção, pediu alegria, pediu amor. A Tati, com os olhos marejados, acendeu a vela. A Carla pegou um pouquinho de água perfumada e aspergiu sobre o Miguel, como um batismo só nosso, sem regras. Só com o coração. Eu sorria, mesmo com os olhos cheios d'água, porque era tudo que eu sonhei, só que melhor, porque era verdadeiro. Aquele dia mudou tudo. Foi ali que eu entendi. A rejeição do padre não foi o fim. Foi o começo. Eu decidi que ia falar mais alto, mostrar pro mundo que ser mãe de reborn não é loucura, é amor. Criei um canal no YouTube, comecei a contar minha história, mostrar o Miguel com orgulho, postei fotos no Instagram com legendas desafiadoras. Meu filho, meu amor, minha escolha. E aos poucos, outras mães começaram a aparecer. Algumas já eram mães de reborn, outras nem sabiam o que era, mas todas diziam a mesma coisa. Você me inspirou a não ter medo. Cada comentário era uma vitória. Cada curtida, uma cicatriz que se fechava. Hoje, quando olho pro Miguel, vejo mais do que um bebê reborn. Vejo a mulher que eu me tornei. A mulher que levantou depois da queda. Que pegou a humilhação e fez dela coragem. A igrejinha do bairro ficou pra trás. Mas o quintal de casa virou meu templo, porque aqui o amor sempre vence. Minha jornada com o Miguel ainda tá só começando. Mas uma coisa eu sei. Com ele no colo e com as mães reborn ao meu lado, nenhum julgamento vai me parar. Minha gente, o que vocês acharam da minha história com o Miguel? Me contem nos comentários, vocês já passaram por algo assim? Já transformaram uma dor em algo lindo? Sua opinião é tudo pra mim. E ó, se curtiu, deixa aquele like e se inscreve no canal.
Vamos juntas mostrar que o amor de Mãe Reborn é mais forte que qualquer julgamento.